Lars Rasmussen estava morto há uma semana quando foi finalmente encontrado. O senhor já estava assim um bocado em avançado estado de composição? O abastado dinamarquês de 68 anos enforcou-se, ou foi enforcado, na mansão que habitava em Torrevan, no concelho de Ourique. Estava todo nu com uma capa em volta, pelas costas. As circunstâncias da morte deste homem estão envoltas em mistério, mas o caso foi arquivado como se de um suicídio se tratasse. 22 de setembro de 2011. Lars Rasmussen já não era visto há uma semana, quando o caseiro da propriedade dele o encontrou enforcado dentro de casa. A vítima estava praticamente nua, envergava apenas uma capa vermelha que lhe cobria as costas e, estranhamente, uma peça de tecido que lhe tapava a cabeça. Lars Rasmussen tinha chegado a Portugal a 13 de setembro de 2012. Diz quem o conheceu que era excêntrico, porém desleixado na forma de vestir. Vivia entre o nosso país, onde tinha esta mansão, o Luxemburgo, onde era proprietário de um palacete, e a Dinamarca, onde se encontrava a família. A 13 de setembro esteve em Ourique, num escritório de contabilidade. Depois disso, voltou para casa e não foi visto outra vez com vida. Estava cá na rua e senti aquele cheiro. E depois fui lá a casa, abri a porta, fui até que encontrei o corpo, por o cheiro, não é? Cada vez o cheiro era mais intenso. O milionário dinamarquês já estava morto há uma semana. Como tinha o hábito de viajar sem aviso prévio, ninguém estranhou a sua ausência. O caseiro até estivera na mansão depois da morte do patrão, mas não deu com o corpo, porque não vasculhou todos os recantos da vasta propriedade. Só quando o cheiro a putrefação tomou conta do local é que se sentiu compelido a tentar perceber o que se passava. Tinha um pano arrolado, portanto não havia cara do homem na perna. E tinha uma coisa vestida que eu também não reparei. Sendo assim, era uma capa, que eles vão ver depois, reparei, é como disse. E eu lhe vi um banco aqui ao pé das pernas. Com isso é que me admirou, mas foi o banco não ter caído. Teria Lars Rasmussen motivos para se suicidar? Ora, dinheiro não lhe faltava. Tinha também uma das maiores coleções de discos de vinil da Europa, com cerca de 25.000 exemplares. Para além disto, orgulhava-se de ser um dos 1000 melhores jogadores do mundo de xadrez. E, já agora, tinha, há menos de um mês, recebido a notícia de que poderia transformar a mansão numa unidade de turismo rural. Fontes próximas do milionário confidenciaram à SIC que ele se mostrava feliz com esta vitória, porque lutava há vários anos por este objetivo. Havia ainda outro motivo para que o dinamarquês de 68 anos estivesse nas suas 7 quintas. É que casara também, há cerca de um mês, com uma cidadã brasileira de 24 anos. Ele disse que ia casar. E quando chegou no dia que casou, vinha logo com a mão assim estendida a mostrar a aliança. Digo, já casei, digo, havia só duas ou três vezes, não tenho bem a certeza, mas 2 ou 3 vezes o mesmo. Michelle Rasmussen, a viúva, terá saído do país logo depois da autópsia do defunto marido, a 4 de outubro de 2012. Não assistiu à cremação. Residirá, neste momento, no Brasil. Ainda no decorrer do início da tarde de 22 de setembro, a GNR autoriza a remoção do cadáver de Lars Rasmussen. Os bombeiros de Ourique levam-no para a morgue, sem que antes o local tivesse sido isolado, sem que tivessem sido recolhidos vestígios ou materiais, sem que a PJ tivesse comparecido. A constrição do pescoço, causada pelo enforcamento, é a causa oficial da morte de Lars Rasmussen. Mas terá sido mesmo ele a enforcar-se? Seja qual for a resposta, agora é tarde para investigar seja o que for, até porque o corpo foi cremado. Lars Rasmussen foi tradutor de documentos confidenciais da União Europeia. Falava 14 línguas. Escreveu um livro sobre Hitler, com base em documentos secretos. Morreu aos 68 anos, na mansão da Torrevan, que hoje está ao abandono, apesar de ter sido comprada pelo advogado da viúva do dinamarquês. Será este mais um crime sem castigo? Parece um filme. Passas a vida à procura de temas para escrever os teus policiais? Isto parece impossível ser verdade. Olha, a data do óbito diz lá 22 de setembro, falso. Não morreu no dia 22 de setembro? Não morreu. No dia 22 de setembro o homem estava a satisfazer pendurado numa corda. Cheirava de tal maneira que já cheirava fora da casa.
Portanto, começou logo a ir mal. E vai mal por aí fora que nunca mais acaba. A PJ, quando lá chegou, já não havia morto, pendurado. Mas estava lá a corda. O homem estava enforcado, com os pés no chão. Já viste algum enforcado com os pés no chão? Aliás, nós fizemos aqui a reconstituição, não foi? Fizemos aqui a reconstituição, não foi? Portanto, há aqui muita coisa que era importante Porquê que este homem contar falava a 14 história. línguas? Porque era muito bom e era um grande estudioso, porque era um homem brilhante. Tinha um cérebro completamente diferente do meu. Ele era brilhante. Era tradutor? Era tradutor de documentos que mais ninguém podia traduzir. Este senhor era tradutor de documentos que mais ninguém podia traduzir. Este senhor não chegou a Portugal há 2 dias, estava em Portugal há mais de 30 anos. Ia e vinha, ia trabalhar, não é? Não se sabe muito bem fazer o quê, não é? Ia fazer umas traduções. Ele até traduziu uns documentos sobre a morte sobre o Hitler, que lhe trouxeram problemas, não é? Umas coisas assim complicadas. Era tradutor de coisas altamente confidenciais. Era filho de uma ama da rainha da Dinamarca. Portanto, famílias finíssimas. Então e a Dinamarca era cidadão dinamarquês? Luso-dinamarquês. Luso-dinamarquês. E a Dinamarca não quis saber o que é que se passava com os seus cidadãos? Pois, e os familiares, quiseram? E havia familiares? Claro, há sempre, não é? Há sempre, não. Um primo, um sogro, um cunhado, Não um sabemos, periquito, tinha um filhos? cão, não sei o quê, Tinha não é? filhos? Tinha. Tinha filhos de outro casamento ou só este Tinha casamento? filhos de outro casamento. E os filhos não Não quiseram? não sabemos o que é que aconteceu. A única coisa que sabemos É que ele é o casou que com uma disse senhora? o Luís Maia. Um É mês que antes de ter morrido. apareceu o filho do advogado, agora também advogado, como advogado da jovem esposa dele. Muito bem dito, da jovem esposa / viúva, porque ela é jovem, tinha casado há pouco tempo e viúvou logo a seguir. Mas ela teve casado um mês, não é? Exatamente. E depois, por coincidência, o advogado dessa senhora acabou por comprar a propriedade que a senhora foi um favor herdou. que até fez à senhora. Olha, vá lá para a sua terra, eu compro-lhe isso. Deve ter sido, não sei, porque a senhora não era portuguesa. Agora, não há dúvida que este senhor tinha facetas desconhecidíssimas da maioria das pessoas. Depois era um jogador de xadrez à antiga. Eu diria que este homem é uma figura de um filme. Não, parece uma saída de um Cultivava policial, rosas. de um policial. Era um especialista em rosas. À séria. Aliás, é um dos homens que está ligado ao conseguir criar a rosa negra. Até um homem com conhecimentos de botânica. Exatamente. Depois tinha hábitos muito próprios, ficava sempre nos mesmos hotéis, sempre nos mesmos quartos. Hábitos muito específicos. Depois parece que conheceu esta senhora, apaixonou-se e casou. Pode acontecer a qualquer Tinha um um. palacete no Luxemburgo, também estava à venda. Eu tenho dúvidas que alguém tenha a noção da verdadeira extensão do alcance deste senhor. Dos sítios que este senhor, a partir de Portugal, porque ele morava cá, dos sítios que ele tocava, do alcance. Muito interessante. Agora, não há dúvida que o trabalho do Luís Maia está muito bem contado, não é? Está muito bem feito, aliás. Está, e a Conta muito propriedade, bem e aqui a nota-se história. que a propriedade era uma propriedade que deve ter sido... A senhora com quem ele casou tinha 24 anos, também tinha um filho, de outro relacionamento. Dois filhos, de um anterior relacionamento. E casou com o Sr. Raimundo II, de 64. 64. Ela com 24, 40 anos de diferença. Sim. O advogado da viúva, portanto, o senhor que a ajudou, ou que era advogado dela, não quis falar para a nossa redação, nem para o Luís Maia. E claro que a senhora não está em Portugal, que a senhora tem mais que fazer, pois morreu-lhe aqui o marido dela, foi a vida dela. E havia testamento? Não é preciso testamento nestas coisas. Mas Vamos a dizer, cremação, um homem elaborado como a este. cremação tem que ter... alguém que decidiu sobre a cremação. O senhor deixou instruções sobre a sua... Não precisa de deixar, ela é viúva. Ela é viva, pode fazer o que entender, não é? Agora, há aqui umas coisas que eu não sei se a Polícia Judiciária quis saber, se já soube ou se vai saber. Porque ao abrigo da lei, as pessoas que casam com mais de 60 anos são obrigadas a casar com separação de bens. Pois é, não é? Portanto, eu não sei disto, não sei o que é que a Judiciária investigou,
Se ainda está a investigar? Se ainda está a investigar, e o que é que, do que investigou, já carreou ou não para o Ministério Público. Agora, que isto dá um livro, dá. Eu tenho muitos documentos em casa sobre isto, muita coisa. Estive em casa, está-se a rir, sabes quem é que se está a rir a esta hora? O Jorge Simões, o nosso grande camarada de trabalho, nosso editor, mestre, está-se a rir porque partilhei com ele muitas horas sobre esta história. de investigação, muitas horas de pesquisa, e ele é que sabe onde é que estão os documentos que eu tenho guardados sobre isto. Seria parvo demais para ter isto em casa, como é óbvio. Bom, está bem. Gostaríamos muito de saber mais, não é? Efetivamente. Alguém pergunta... Poderíamos saber mais. Está aqui uma série de perguntas do nosso público. E onde é que está a viúva neste momento? Que história? A viúva foi a vida dela. Não é? Poderíamos saber mais. Mas há pessoas em Portugal com essas competências. E até corremos o risco de estar a fazer investigações sobre coisas cuja competência é exclusiva de outras pessoas. E eu não quero tirar o emprego a ninguém. Não quero que falte trabalho a ninguém. Hoje estamos aqui num clima de... Epá, eu não posso... Eu estou aqui com uma preocupação, Júlia Pinheiro. Epá, só de pensar que há mais uma família desempregada. O Mourinho perdeu o emprego, Júlia Pinheiro. Não posso, estou aqui preocupadíssimo. Como é que aquela gente vai passar o Natal? Desempregado, coitado do homem. Não se faz. O mundo do futebol é muito complicado. É por isso é que eu nunca fui para guarda-redes. Bom, julgo que não temos muito mais, passamos a mais uma notícia. É só para te dizer, não passamos vale para aquela notícia que a gente tem aí, só para... É uma notinha. É uma notinha. Então vamos à próxima notícia, então vamos à próxima. A mãe que terá atirado o filho de 6 anos ao Rio Douro, provocando-lhe a morte, foi condenada ontem a 8 anos e 3 meses de prisão. O caso ocorreu em outubro de 2009. A arguida de 40 anos tem alegado sempre que a morte do filho foi acidental, mas o juiz considerou que foi um crime premeditado. Temos um minuto para te falar sobre isto. Isto é tão simples quanto o seguinte. Tudo isto aconteceu em 2009. A senhora foi julgada, condenada, o julgamento foi anulado, foi feito novo julgamento, ela foi condenada de outra maneira, não é? O julgamento foi outra vez anulado e ela foi agora julgada e condenada. De cada uma das vezes foi condenada de maneiras diferentes. Portanto, eu acredito que ela agora vai recorrer novamente, ou o Ministério Público, ou whatever, não é? E, portanto, ela torna a ser alguém, decida lá para cima, outra vez, repetir isto. Portanto, a dúvida para o ano novo, a pergunta do $1 milhão é, quando é que isto para? E quanto é que já gastámos com isto? Pronto, o resto é tudo. O menino morreu e ficou provado em todos os julgamentos que ela matou o filho. Pronto. É que em todos ficou provado que matou o filho. Agora, a dúvida é, matou com vontade, sem vontade, arrependeu-se, não se arrependeu, tarará, tarará, tarará. Pá, ainda não percebemos. 3 julgamentos seguidos. Para quê? 6 anos tinha a criança. Bom. Pois sabes porque é que ela matou o filho? Porque o menino tinha muitas amigdalitas. Só para a gente não se esquecer, que ela disse no tribunal, estava muito perturbada e deprimida, porque o filho estava sempre doente com amigdalites, e andamos aqui a gastar meios do país com torna a julgar, torna a anular, torna a julgar, torna a anular. Tenham maneiras. Olha, bom fim de semana. Sempre te ver. Também, bom fim de semana, até à próxima, segunda-feira encontramos. Vamos lá então.